Polícia Federal faz buscas contra militares para investigar venda ilegal de presentes oficiais recebidos pelo governo. Ministro Alexandre de Moraes vota para limitar os efeitos da revisão da vida toda no INSS. E você vai ver também. Governo lança novo PAC com previsão de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em investimentos. Tensão no Equador. Carro de candidato a deputado é baleado em novo ataque. OMS afirma que casos de Covid-19 aumentaram 80% em todo o mundo, mas mortalidade caiu. O Dia dos Pais é neste domingo e nossa equipe foi às ruas para saber qual é o verdadeiro significado desta data. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Muito boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Polícia Federal fez buscas contra militares suspeitos de vender ilegalmente presentes oficiais recebidos pelo governo. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal realiza uma operação de busca e apreensão na casa do general da reserva Mauro César Lorena Cid. A operação investiga a atuação de associação criminosa de peculato e lavagem de dinheiro. Pelo menos 4 alvos estariam sendo investigados: o tenente-coronel do Exército Mauro Barbosa Cid, o pai dele, o general do Exército Mauro César Lorena Cid, o tenente do Exército Osmar Crivellati e o advogado Frederico Wassef. O rosto do general do Exército foi identificado pela Polícia Federal no reflexo de uma foto usada para negociar nos Estados Unidos esculturas recebidas pelo governo como o presente oficial. A PF apontou que o kit de joias masculinas, composto por uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio, e chamado kit ouro rosé, foi levado por Cid no mesmo avião em que viajou para Orlando o ex-presidente Jair Bolsonaro em 30 de dezembro do ano passado, na véspera do fim de seu mandato. Segundo investigadores, ao fotografar a caixa com os itens para pedir uma avaliação do valor em lojas especializadas, Mauro Lorena Cid acabou deixando seu rosto aparecer no reflexo. A imagem foi um dos elementos anexados à operação dessa sexta-feira, que faz buscas em endereços ligados a Cid pai, Cid filho e a outros assessores e aliados de Bolsonaro. De acordo com a PF, o general teria recebido os valores em sua conta bancária. A Polícia Federal brasileira já pediu um acordo de cooperação internacional com os Estados Unidos para quebrar o sigilo dessa conta. E o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido do INSS para limitar a revisão da vida toda das aposentadorias. Ele foi o primeiro a votar no julgamento que começou nesta sexta-feira e analisa um recurso do Instituto contra a medida. Alexandre de Moraes é o relator da ação. O ministro acolheu parte do pedido do INSS, que entrou com um recurso para limitar a revisão para a vida toda das aposentadorias. De acordo com o voto do ministro, os efeitos da decisão devem alcançar somente o futuro e, dessa forma, seria excluída a possibilidade de revisar benefícios já extintos, como por erro no cálculo ou morte do beneficiário. Também seria impossível recalcular parcelas já pagas até dezembro de 2022, nos casos em que a Justiça tenha negado o direito à revisão da vida toda. Em dezembro de 2022, o STF decidiu pela aplicação da regra mais vantajosa a revisão para os segurados que tenham pedido a aposentadoria antes da lei que criou o fator previdenciário. A medida alterou o cálculo do benefício. Até então, só eram consideradas as contribuições a partir de julho de 1994, início do Plano Real, o que prejudicava quem tinha salários mais altos antes dessa data. O INSS recorreu da decisão e o julgamento, que acontece em plenário virtual, vai até o dia 21. O governo lançou hoje, em cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A iniciativa vai contemplar projetos em 7 áreas e o governo prevê 60 bilhões por ano.
O novo programa de aceleração do crescimento deve retomar as obras paradas, acelerar as obras em andamento e fazer novos empreendimentos. A iniciativa prevê o gasto de 60 bilhões de reais em investimentos federais por ano e é dividida em 7 grandes áreas: transporte, infraestrutura urbana, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, infraestrutura social e defesa. O recurso previsto para investimento anual na nova rodada é pouco mais de 11 vezes a mais que o anterior. No novo PAC, além dos recursos do Orçamento da União, parlamentares que participaram de reuniões para discutir o programa afirmam que o Planalto planeja somar investimentos da Petrobras e de parcerias público-privadas. Com a estatal investindo cerca de 300 bilhões de reais em 4 anos, somados ao aporte privado, o total investido no programa pode alcançar a marca de 1 trilhão de reais até 2026. Olha só, durante a cerimônia de lançamento do novo PAC, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o Plano de Transformação Ecológica. Trata-se de um eixo do PAC, que promete unir desenvolvimento e sustentabilidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de transformação ecológica. O anúncio foi feito durante o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento. Ele disse ainda que o Brasil está criando uma nova conduta e postura em relação à ecologia. Mas lembra que tão importante quanto o desafio ambiental é o desafio de superar a pobreza de um país ainda marcado por uma profunda desigualdade social. Trata-se da criação de uma nova conduta e postura em relação ao meio ambiente, que contará com a proposição de novas leis e regulamentos que abram caminho para novos investimentos e que orientem governos, estados, municípios, empresas, sociedade civil para um novo tipo de interação com a natureza e com a vida de todo o planeta. O plano de transformação ecológica também agrega mais modernidade, nova força e novos objetivos ao PAC, na medida que amplia e dá novos significados à palavra ecologia. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que a instituição continua trabalhando em novas funcionalidades do Pix. Ele avaliou que, no futuro, o sistema pode se tornar uma alternativa ao cartão de crédito. A declaração foi dada um dia após Campos Neto ter informado que o Banco Central estuda aí novas formas para reduzir a inadimplência do crédito rotativo. O Pix, na modalidade crédito, não foi oficialmente lançado. Por isso, ainda não há informações detalhadas de como deve funcionar. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com os investidores repercutindo aí os números da inflação brasileira em julho. Os dados vieram acima das expectativas do mercado, que previam uma alta menos expressiva e reforçam a ideia de que o Banco Central pode levar mais tempo para reduzir a Selic, a taxa básica de juros, com mais força. A moeda norte-americana subiu 0,44% e encerrou o dia cotada a R$ 4,90 na venda. E a inflação em 12 meses no Brasil teve um leve aumento em julho e alcançou 3,99%, interrompendo um ciclo de 12 meses consecutivos de queda. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, os preços aumentaram 0,12% em julho. Os dados mostram uma retomada da inflação anual acumulada após, em julho, com deflação de 0,08%, o Brasil atingir 3,16% em 12 meses, o menor dado desde setembro de 2020. O IPCA é um importante indicador para as metas de inflação adotadas pelo Banco Central. A instituição iniciou um ciclo de flexibilização da taxa básica de juros, com corte de 0,50 ponto percentual para 13,25%, a primeira redução em 3 anos. 5 dos 9 grupos de produtos e serviços avaliados pelo IBGE tiveram aumentos em julho, com maior impacto no setor de transportes. E veja a seguir, tensão no Equador. Carro de candidata a deputada é baleado em novo ataque. E ainda, o Dia dos Pais é neste domingo e nossa equipe foi às ruas para saber qual é o verdadeiro significado dessa data para as pessoas.
Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos, pelo horário de Brasília. E olha só, a tensão continua no Equador após a morte do candidato à presidência, Fernando Villavicencio. Um dia depois do crime, uma candidata a deputada do país também teve o carro baleado. O presidente equatoriano Guilherme Lasso pediu a ajuda do FBI para investigar o caso. O carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Puente, foi alvo de tiros. O atentado aconteceu na cidade de Quevedo, localizada na província de Los Rios. A imprensa equatoriana noticiou que Puente dirigia o carro, onde estavam também seu pai e um funcionário, quando o veículo foi interceptado por 2 homens. Eles atiraram contra o para-brisa do carro, do lado do motorista, e fugiram. Uma das balas atingiu de raspão o braço esquerdo da candidata. Diante da tensão que toma conta do país, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, disse que pediu ajuda aos Estados Unidos para investigar o assassinato de Villavicencio. A justiça equatoriana decretou a prisão preventiva de 6 colombianos que estariam envolvidos no crime. O governo afirma que eles integram uma organização criminosa, mas não explicou qual era. Ontem, o grupo Los Lobos reivindicou a autoria do assassinato. Dias antes do atentado, Villavicencio havia recebido ameaças de morte de um cartel mexicano. O partido do candidato ainda não definiu qual nome vai substituí-lo nas eleições do dia 20. A ilha de Maui, no estado do Havaí, nos Estados Unidos, foi atingida por diversos incêndios florestais nos últimos dias. Dados divulgados hoje pelas autoridades norte-americanas mostram que, ao todo, 56 pessoas morreram por causa dos incêndios. Turistas e moradores tiveram que fugir das chamas. Algumas pessoas entraram na água do mar para escapar da fumaça e do fogo até serem resgatadas pela guarda costeira. A Cruz Vermelha Americana abriu um centro para receber pessoas deslocadas. As mortes ocorreram na localidade de Lahaina, na Havaí, de acordo com o condado de Maui. Mais de 11 mil pessoas precisaram ser retiradas de suas casas. Os incêndios, alimentados pelos fortes ventos do furacão Dora, que passou ao sul, pegaram a ilha de Maui de surpresa. Carros foram carbonizados e prédios históricos foram destruídos. Segundo as autoridades, mais de 1.000 construções foram danificadas ou destruídas pelas chamas e dezenas de pessoas ficaram feridas. E a Organização Mundial da Saúde informou que os casos de Covid-19 aumentaram 80% no último mês em todo o mundo. Mas a boa notícia é que a mortalidade reduziu em cerca de 60%. Os dados publicados coincidem com um aumento perceptível da circulação de uma nova variante do vírus em países como Estados Unidos, Reino Unido e França, em pleno verão no hemisfério norte. Segundo o informe semanal da OMS, entre 10 de julho e 6 de agosto, foram reportados cerca de 1,5 milhão de casos, um aumento de 80% em relação aos 28 dias anteriores. O número de mortes caiu 57% e ficou em 2.500. A organização alertou que os números não refletem a situação real, já que os testes de diagnóstico e o monitoramento da pandemia despencaram. A OMS informou que mais de 17% dos casos de Covid-19 reportados em meados de julho foram atribuídos à variante EG.5, atualmente a mais detectada e que pode ser a responsável pelo recrudescimento. As autoridades sanitárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, França e Japão também anunciaram altas nos casos, embora modestas. Especialistas listaram aglomerações causadas pelas férias e uma diminuição da imunidade como possíveis motivos para o aumento de infecções. E olha só, uma vacina anti-crack brasileira foi finalista de um prêmio internacional e busca aí financiamento para testes em humanos. Verdade, Maria Alice. Olha só, além da vacina anti-crack, outro imunizante desenvolvido por pesquisadores da UFMG também foi finalista no mesmo concurso. É a vacina Spintec contra a Covid. Mas quem traz mais informações para a gente é a repórter Maria Clara Leite.
Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais avançaram para a etapa final do Prêmio Euro Inovação na Saúde. 12 projetos disputam a premiação de 500 mil euros do concurso internacional. A vacina terapêutica contra o vício em crack e cocaína foi desenvolvida com moléculas modificadas da própria droga. As fases pré-clínicas com testes em camundongos e primatas demonstraram segurança e eficácia. O próximo passo agora serão os testes em humanos. Segundo o pesquisador Frederico Garcia, que coordena o estudo da UFMG, a expectativa nessa próxima fase é que a vontade de consumir crack e cocaína seja drasticamente reduzida. Os médicos acreditam que mesmo com as possíveis crises de abstinência, a tendência é que a compulsão seja interrompida, o que daria aí aos pacientes mais condições para seguir com o tratamento. Mas a equipe ainda precisa de recursos para seguir com os próximos passos. Por isso, vencer o concurso representaria o avanço da pesquisa. A votação é online, mas exige registro em Conselho de Medicina em um dos países com participação da farmacêutica financiadora da premiação. O prazo termina no dia 3 de setembro. Bom, e hoje é sexta-feira, né, Maria Alice? Isso mesmo, Kleber, dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui para homenagear os gatinhos, né, Carol? Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Kleber. Que bom que você está na bancada hoje. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. No último dia 8 de agosto, foi comemorado o Dia Internacional do Gato. E tem sua data especial há 21 anos, graças à instituição Cat Care. Considerado o primeiro animal domesticado pelo homem, os felinos estão presentes em cerca de 28% dos lares brasileiros, segundo o Instituto Pet Brasil. No mundo, existem cerca de 600 milhões de gatos, mas como eu não pude trazer todos aqui para o Minuto Pet, eu selecionei 3 figurinhas felinas que estão bombando nas redes. Vamos ver. O primeiro deles, o gato coreógrafo. Tem habilidade na dança e adora imitar os passinhos enquanto assiste à televisão. O Cat Jackson leva a alegria para dentro da casa dos seus tutores. Esse gatinho estiloso adora posar fotos em cima do brinquedo de seu humano. Trajado de jeans, suspensório, Adidas e óculos Ray-Ban, ele poderia facilmente ser modelo da Apple também com seu relógio Watch. E o último registro direto da Índia, o gatinho esportista que cuida do físico enquanto os participantes de uma aula de yoga se exercitam. Se um companheiro peludo é bom, imagine então vários circulando pela sala. O professor aprovou e disse que a companhia dos felinos coopera para o relaxamento das pessoas. Olha, Carol, a disputa é grande aí, viu? Não sei qual dos 3 é o melhor aí. Uma graça, viu? Boas escolhas. Muito legal, né? Eu também fiquei perdida para escolher. Olha, eu particularmente me identifiquei com aquele ali de calça jeans e óculos bem estiloso. Muito estiloso, é isso aí. A gente estava se divertindo aqui, né, Kleber? Assistindo os 3 aí. Já muito poderia legal. ser o seu pet. Combina com vai você. ser o meu pet, então já está escolhido. Que bom. Carol, olha, muito bacana. Muito obrigada pela participação. Então, te aguardamos na próxima sexta-feira. Muito obrigada. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Para você também, Para Carol. você também, Obrigada. Carol. Obrigada. E olha só, a gente muda de assunto agora para lembrar que o Dia dos Pais é comemorado neste domingo, dia 13 de agosto. E é um grande incentivo para as vendas do comércio, não é mesmo, Mariana? É isso mesmo, Kleber. Mas qual é o verdadeiro significado aí dessa data para as pessoas? O nosso repórter Leonardo Félix foi às ruas para tentar descobrir a resposta. Vamos ver. Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, a 4ª maior data comemorativa do comércio brasileiro em volume de vendas. Mas ainda é possível viver este dia de forma intensa, com amor e carinho, deixando de lado os valores materiais? Pelo que eu ouvi nas ruas, sim. Um presente, por mais simples que seja, tem um significado. Já a lembrança vai além do tempo e fica guardada no coração. Eu conversei com algumas pessoas que vivem de maneira especial o Dia dos Pais e que compartilharam comigo as suas experiências.
Breno tem prazer de presentear o pai, Charles. Eu comprei uma camiseta pro meu pai, porque toda vez que eu vou lá, ele sempre tá com a camiseta que eu dou. Eu me sinto muito feliz em ver ele com o presente que eu entreguei para ele. E isso daí para mim é muito gratificante. O afeto e a parceria entre eles não ficam somente em casa. Todos os dias fica sempre gravado na memória para mim, né? Mas para mim os dias mais legais eram os dias que eu ia trabalhar com ele. A gente trabalhava junto e essas histórias a gente conta o resto da vida. Toda vez sempre tem alguma coisa que a gente faz que fica engraçado e a gente conta para todo mundo. Caroline sente falta do pai, Luiz Carlos, que vive em Dolcinópolis, a 600 quilômetros da capital paulista. O Dia dos Pais é um dia muito importante para mim, porque meu pai sempre foi uma figura muito importante que fez toda a diferença na minha vida, sabe? Mesmo ele não estando morando aqui em São Paulo comigo, sempre quando eu posso estou indo lá visitá-lo. Eu amo meu pai, né? O presente maior para mim é estar ao lado dele, né? Então quando eu tô lá, esse é o presente, né? Recordar as coisas mais simples e cotidianas fazem toda a diferença para Caroline. Quando eu morava em Dolcinópolis, né, isso faz 10 anos atrás, todo dia antes de trabalhar ele levantava, fazia meu café, me acordava para ir trabalhar. Então é isso, a gente ficava conversando, essa é a lembrança que eu tenho dele. O Dia dos Pais pode ser também de saudade de quem não está mais entre nós. Esse é o caso da Jussara, que lembra com emoção do José Carlos. Pai realmente é não aquele que colocou a gente no mundo, e sim aquele que criou. Eu tive um cunhado maravilhoso que também é falecido, que foi um paizão. Até nos meus dias de medo, ele que me fazia me sentir mais segura e sempre me deu um apoio em tudo, desde a infância, porque ele foi meu cunhado, eu tinha 9 anos. Então, hoje eu tenho 53 e ele foi o meu verdadeiro pai. Seja na saudade de quem ainda está por aqui ou daqueles que infelizmente já se foram, a alegria e o amor prevalecem. Pai, te amo muito, não vejo a hora de estar aí com vocês, para dar aquele abraço. Mesmo a gente não estando perto, você sabe que a gente tem aquela ligação, aquele contato muito forte de pai e filho, que você sabe, né? Então é isso, você é um ótimo pai, um ótimo avô. E em breve estarei aí pra gente estar todos juntos aí. Ai, pai Charles, tudo que eu tenho para falar pro senhor eu falo todos os dias. E aqui tá mais uma das provas que eu falei que o mundo inteiro saberia o quanto eu te amo, tá, pai? Eu te amo demais, você pra mim é um super-herói sem capa. Te amo demais, pai. Que ele é o pai que eu sempre quis ter e que eu sinto muita, mas muita, 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 muita saudade dele. Muito legal, né, Maria Alice? Muito bacana essa E olha só, matéria. a imagem do pai representa o primeiro grande herói Sim. da vida da criança, seja menino ou menina, né, Maria? É verdade, tanto para o menino quanto para a menina. Meu pai, sem dúvida, foi meu grande herói e meu marido é o grande herói das minhas filhas, com certeza, Kleber. Grande amigo também. Então, olha, um feliz Dia dos Pais a todos os pais neste domingo, viu? Feliz Dia dos Pais e aproveita esse domingo, então, para ficar ao lado desse grande herói. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e continue ligado em nossa programação.